centro de pesquisa do Einstein. Nesse trabalho, nós fomos contratados para entender o que acontece no interior desse átrio, todo envidraçado. Na verdade, isso aqui é uma cobertura extremamente sofisticada. Ele começa com um vidro duplo lá em cima, de alto desempenho, e embaixo ele tem uma película, começou com ETFE, depois virou PVC, transparente, com serigrafia, tanto no vidro quanto na película. Então é um sistema bastante sofisticado, muito diferente do que é produzido tipicamente no Brasil. Nós fomos contratados para entender, primeiro, como é que ia ser, eu vou mostrar uma foto de dentro, né? Como é que ia ser o conforto térmico e lumínico das pessoas ocupando esse espaço, mas também foi especificado aqui um jardim super suntuoso, né, aqui dentro, e não se sabia se essa vegetação ia sobreviver, né? Então, como é que a gente faz para entender isso? Se as pessoas vão estar confortáveis e se a vegetação vai sobreviver. A gente precisa entender o que acontece nesse espaço em termos de calor, umidade e luz, né, ao longo de um ano inteiro, né. Aqui nesse projeto a gente fez o estudo de CFD, né, de estratificação do ar também, mas eu trouxe aqui os estudos de luz natural, né. Aqui são estudos de luz natural em 3 dimensões, que é possível fazer. A gente consegue medir o nível de luz em diversos pontos do edifício, né, internamente, para diversos períodos do dia e do ano, né? Então são modelos que utilizam as características climáticas do local, o ângulo de insolação, o nível de nebulosidade do céu. Isso tudo é simulado, dá para a gente fazer isso, a gente tem feito bastante. E aí a gente tem aqui uma escala, né, de lux para pessoas, e o equivalente em micromol por metro quadrado por segundo, que é o que as plantas utilizam para fotossíntese e tal. Então a gente, ao testar uma série de composições de vidro, a gente consegue chegar numa equação que seja bom para as duas. Você imagina você construindo isso e botando as plantas lá dentro, e 3 meses depois elas não conseguem crescer, 6 meses depois elas estão mortas. Imagina a grana que o cliente não ia gastar, imagina como ia ficar desagradável esse espaço que você supostamente é para ser uma vegetação muito bonita e frondosa, de repente fica só um matinho ali sobrando, né? O resultado desse trabalho não só influenciou o design do edifício, as especificações, mas também a gente precisou mudar a especificação de plantas que foi especificada pelo paisagista, porque essas plantas não iam sobreviver a esse nível de iluminação, porque existe uma redução no nível de iluminação por conta dessa cobertura, tá? Isso é mais um exemplo de evidence-based design. Olha aqui numa outra situação, no inverno, por exemplo, como esse nível de iluminação cai. A gente precisa entender como é que acontece ao longo do ano todo, né? Fizemos também um outro tipo de simulação, que é a iluminação para ofuscamento, conforto visual. Uma coisa é quanto de luz você tem nos espaços, outra coisa é o quão incomodado você vai ficar com luz direta e com determinado nível de contraste, né?